Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Esse podcast é uma realização da 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Aqui você encontrará conteúdo sobre gestão de clínicas e consultórios, marketing, saúde e experiência do paciente. Traremos em todos os nossos episódios, que são quinzenais, nas quintas ao meio-dia, diversos cases e especialistas com muitas dicas práticas. Você nos encontra no YouTube, @981, e no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Patrícia Gás, ela que é graduada em Secretariado Executivo, especialista em Gestão Estratégica de Cooperativas, possui 20 anos de experiência na área administrativa de saúde, ou seja, não começou hoje. E destes 20 anos, 13 anos no sistema Unimed. Patrícia, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Ingrid, pelo espaço. A gente está muito feliz de participar desse teu projeto e espero que seja um sucesso. Vai ser, já é, né? Com certeza. E tu com certeza vai nos ensinar muito hoje. Espero. Porque tu tem muito conhecimento e muitas dicas, muito aprendizado que a gente pode passar para os profissionais e para os empresários da área da saúde que nos acompanham aqui no 981cast, né? Acho que sim. Com certeza, vai sim, não tenho dúvidas disso. E Pati, vou te chamar de Pati, né? Porque eu acho que eu já tenho essa liberdade. Deve. Tu vem representando uma empresa que é parceira da 981, né? Parceira nossa aí já de longa data. A gente já se conhece também há muitos anos, já os nossos caminhos profissionais já se cruzaram aí, né? E para começar, eu queria, Paty, que tu apresentasse então a Intuito Soluções e Saúde, né, que tu representa também. Quem é Intuito, né? O que vocês fazem? Conta para nós e apresenta para os nossos espectadores. A Intuito é uma empresa de dois amigos, eu e o Francisco, que ele é enfermeiro, e eu formação na área administrativa, e que a gente teve tinha um sonho de ter uma empresa e pensamos em aproveitar essa nossa experiência na área da saúde, porque ele também tem mais de 12 anos em experiência em outras operadoras. Uhum. Então, a gente quis juntar e para ver se dava liga, e a gente gostou muito, né? É um mercado aí que está em crescimento e a gente viu que poderia auxiliar e ajudar muitos consultórios e clínicas, né? Nessa área de gestão, pensar em estratégias, novos produtos. E a gente está super feliz de estar aqui hoje contigo e vamos debulhar nos assuntos dos dados, tem dos números. Muitas coisas, né? E a Intuito existe desde quando? É uma empresa nova. Nossa, um ano está fazendo agora em fevereiro. Então, um bebê ainda. É um bebezinho. Mas a gente está muito feliz com o nosso trabalho. Que legal. E eu acho que isso que importa, né? A gente está feliz, a gente está satisfeito e ser algo que vai além do dinheiro, né? Além do... Porque é o nosso grande propósito, né? De trabalhar com isso e de poder ajudar aí empresários e profissionais, né? Auxiliar e ter a satisfação e a nossa qualidade de vida, né? Isso não tem preço, assim. O tempo que hoje que a gente tem com a nossa família, e eu posso falar, eu tenho um menino de 12 anos, então eu trabalho de casa, a gente trabalha híbrido, tanto presencial quanto online, né? Uhum. Então, isso para mim, assim, me tirou um peso e de estar mais próximo a ele, então tá maravilhoso. De ter essa qualidade, de saber que tu vai conseguir executar um trabalho independente do local que tu tá. Meu Deus. Que tu vai conseguir ajudar. Porque a gente tem que aproveitar essas tecnologias. O online, ele existe para isso, né? E eu acho que a gente conseguiu perceber isso muito depois da pandemia também, né? Trouxe muito forte isso, né? A gente passou quase 2 anos trabalhando de casa. Então, eu acho que só adiantou uma coisa que já estava por vir, né? Ele acelerou um pouquinho esse processo. Muitas empresas que achavam que não teriam como se digitalizar, né? Se viram obrigadas nesse caminho e hoje elas enxergam que não tem mais volta, né? Não tem como voltar. Hoje nós não temos sede, né, Ingrid? A Intuito é uma empresa online, né? Uhum. Tu sabe, tu também já começou assim. Mas que nem eu moro em Lajeado, o Francisco em Veracruz, mas nossos clientes estão em Lajeado, estão em Teutônia, estão em Arroio do Meio. Então, assim, a gente consegue estar em vários lugares, né? Exatamente. É maravilhoso isso, né? Isso aí. E por que vocês resolveram empreender na área da saúde, né? O porquê a área da saúde? Porque a nossa experiência como profissional foi sempre na área da saúde.
Eu, além de trabalhar em operadora, antes de trabalhar em operadora de saúde, eu trabalhei como secretária. Secretária, já vestiu esse papel. Isso, a gente sente muito essas dores, a gente sabe muito, a gente já teve do outro lado. Então, hoje, a gente está vendo que é um mercado com muito crescimento, que tem muito a crescer e desenvolver e trabalhar junto com eles a inovação, né? A tecnologia. A tecnologia hoje está aí para auxiliar muito. E eu acho que os dados, a análise de dados, ou o próprio controle de custo, isso tem sistemas hoje que entregam isso, mas tem muitos que não têm um sistema tão bom que entregue isso com os dashboards. Então, a gente quer auxiliar nesse sentido, né? Transformar os números, os dados em informação, para ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Legal, exatamente. E tu falaste, né, nessa questão dos desafios que existem na área da saúde, dessas oportunidades que vocês viram, né? A gente sabe, né, a gente já está aí há muitos anos trabalhando, tanto tu quanto a gente aqui da 981, que existem realmente inúmeros... Não vamos falar na palavra problema, né? Vamos falar em questões a serem resolvidas, a serem vistas, a serem priorizadas. E hoje, como que tu enxerga quais seriam essas principais questões a serem desenvolvidas nessa área da saúde, assim, que tu acha que são essas principais oportunidades? Eu acho, Ingrid, assim, que a gente pega muito nos consultórios e por experiência nossa como paciente também, né? Eu acho que a controle de custo, um fluxo de caixa, uma gestão de agenda mais eficaz. Eu acho que isso tudo, os profissionais, hoje eles saem da faculdade, consultório, médico, dentista, enfim, mas eles não aprendem a gerir o seu consultório, né? A fazer a gestão do seu consultório. Eles aprendem a atuar na profissão deles e tá tudo certo, mas assim, o mercado foi evoluindo de um ponto, tá tão competitivo que eu acho que eles precisam e estão buscando isso. A gente percebe nos mais novos, né? Eles estão querendo ter uma gestão, eles querem controlar, saber olhar de casa, ver como que está o consultório, o fluxo de caixa, entradas, saídas, né? Então, é uma área muito bacana de trabalhar, assim. Eu sou suspeita, né? Eu adoro. Porque justamente como aquilo que tu falou, né? O profissional, ele sai da sua graduação, da academia, Sim, sem esse conhecimento. E muitos que a gente conversa, assim, na troca, né? Eles falam que eles estão bem. Mas por que eles estão bem? Porque ainda não foram ameaçados, né? Porque estão olhando, tá dando resultado, porque a conta tá lá. Tá fechando. Tá fechando, tá entrando a produção médica. Mas muitos, a primeira pergunta que a gente faz é, possuem glosas? Eles falam que não. Opa, mas peraí. Eles sabem o que é glosa? Alguns sabem, outros... Já começa por aí, né? Outros a gente tem que explicar, né? Porque a operadora de saúde, ou hospital, ou tudo que envolve, né? Uma conta hospitalar, uma cirurgia, envolve muitos profissionais. Então, é o hospital que cobra, é a operadora que paga, é os terceiros que estão lá envolvidos. Então, existem inúmeros públicos, né? Então, não é só a parte dele. O hospital tem que fechar toda aquela conta para apresentar a cobrança. E como tu controla isso? Tu sabe que a cirurgia que tu fez na Índia já foi paga? Entendeu? E muitos não sabem. E quanto está precificada a tua cirurgia hoje? Não falando em operadora, mas sim particular. Tá pagando teus gastos? Não sei, eu sempre peguei, né? A resposta geralmente Isso. pelo que a gente percebe nos consultórios. Não, eu sempre fiz assim, ou eu pego uma média, ou pego o que o fulano faz, daí coloco 30%, daí... Qual não teu tem ticket médio da onde hoje? Vem esse valor, né? Qual a tua hora? Qual o valor da tua hora hoje? E sabe, muitos não sabem. E então, sabem porque está dando resultado. Mas se existir outro profissional que comece a fazer a mesma coisa que ele, daí eles ficam um pouco incomodados com isso e buscam algo novo. Mas a gente pode ajudar a pensar em novos produtos. O que mais eu posso oferecer dentro do meu consultório? O que mais eu posso atribuir aqui? O que eu posso facilitar a vida da minha secretária? Tirando ela, não tirando, né? Dando mais tempo livre para ela, para fazer ajudar na gestão, né? Porque muitas secretárias ficam sobrecarregadas com o telefone,
com o WhatsApp, que hoje a maioria marca por WhatsApp, né? Com a agenda ali, com né? a agenda. Mas hoje existem ferramentas que podem auxiliar em muito isso, né? Exatamente. Então, E um mercado aí que precisa, e eu acho que vai crescer bastante. Ah, né? com certeza. Então, entre esses pontos que tu foi me comentando, eu imagino que são soluções que vocês ofereçam dentro da Sim. Intuito, né? E então, assim, digamos que um médico que tem um negócio, que está iniciando, que tipo de soluções vocês poderiam oferecer, assim, de forma bem prática? O que hoje vocês oferecem? Como que vocês ajudam essas clínicas, esses consultórios? É só médico? É outros profissionais, né? Conta para nós um pouquinho disso. Não, pode ser abrangente. Dentista, consultório médico, clínica, laboratório, hospital. Então, a gente oferece, a gente sempre fala assim, a gente oferece serviços personalizados. Por que personalizados? Porque a tua clínica pode ser que precise um mapeamento de processo, mas os custos estão organizados. Mas ele quer ter mais uma noção do processo, está tudo ok, está funcionando bem. O outro precisa negociação. Outro precisa uma remuneração, novos produtos. Então, é personalizado. A gente tem uma gama de serviços que está mapeamento de processo, gestão de custo, análise de dados. Tem uma gama de serviços que a gente pode oferecer. Tu pode comprar o pacote inteiro ou tu pode comprar o serviço. Por modalidade. Isso. O que a gente primeiro faz? A gente primeiro faz uma entrevista com o médico, a secretária, com a equipe do consultório, da clínica, né? Pra gente identificar o quê? O que tu é forte? Quais são teus pontos fortes? Quais são teus pontos fracos? Tipo uma análise SWOT? Isso aí, claro. E assim, a gente identifica, tem que trabalhar num treinamento da equipe. A missão tá clara pra tua equipe? O que precisa melhorar? A gente faz avaliação de sistemas. Hoje a gente também trabalha com parceiros que possuem sistemas. A gente faz aquela avaliação, a gente tem uns 3, 4 parceiros que a gente tem avaliado o sistema deles. Então, a gente tem um sistema caro, um sistema médio e um sistema que é um pouco mais em conta. Tá, e esse sistema ele é voltado para o sistema de prontuário eletrônico? O que é? Isso. Tá. A gente sempre visa englobar tudo, um sistema que englobe tudo. Por quê? Porque eu preciso ter um sistema que converse com tudo. Então, eu não tenho que ter um sistema para prontuário, um sistema para agenda. Ou se tiver 2 sistemas, eles precisam se conversar. Sim. Né? Então, a gente faz essa análise e oferece para os clientes. Então, hoje tem sistema que faz gestão financeira, que faz a gestão do custo, que mostra as entradas e as saídas e possui os dashboards, que são aqueles gráficos bonitos que todo mundo gosta. Mas tu tem que saber interpretar também, né? Então, a gente auxilia nesse processo. A gente treina a secretária, para ela saber mexer naquele sistema. Não pode entregar uma Ferrari sendo que tu não ensinou ela, né? Mexer, então a gente precisa fazer esse treinamento e a secretária tem que estar alinhada com o médico, com o dentista, ou lá a faturista tem que saber como faz o processo todo direitinho. Então a gente sempre trabalha a gente sempre quer ajudar a facilitar o processo, a deixar ele mais limpo e tu ter uma rotina de trabalho mais tranquila, né? E sabe, Paty, eu anotei aqui que eu percebi também que muitas das soluções que tu falaste, muitos desses itens e dessas possibilidades que existem, né, para a gestão desse negócio na área da saúde, elas envolvem dados, né? Envolvem informações, dados. E eu quero aprender junto com quem está nos assistindo aqui, né, que eu tenho certeza que não tem nem a noção, às vezes, das possibilidades que existem quando a gente está falando nesse assunto, né? Então, assim, o que é análise de dados? Que tipo de aplicações no dia a dia de uma clínica, de um consultório tem? Que benefícios? Explica um pouco mais para nós sobre isso. Eu quero que tu pense, assim, 2 pessoas no deserto. Tá. Uma só com endereço e uma com GPS. Tá. Né? Boa. Então, uma pessoa que tem só o endereço, ela vai chegar no destino dela, mas ela vai demorar muito mais. Agora, a pessoa que tem o GPS, ela vai chegar muito na frente da que tem só o endereço. Exatamente. E isso é dados. Dados hoje é a maior riqueza que existe no mundo. Então, a gente transforma números, dados,
e informação. Para que o gestor do consultório, ou o próprio médico ou dentista, tenha um poder de decisão mais assertivo. Que ele chegue na mesa de negociação com a operadora, ele tenha na fala dele a segurança de dizer, olha, a minha cirurgia, o índice de erro é nulo, então a qualidade do meu atendimento é esse, eu realizo tantas cirurgias por mês, para ele chegar na mesa de negociação e conseguir negociar com o operador ou com outro prestador, enfim, e coloque na mesa todos aqueles atributos que eles sempre nos falam de boca. E eu não posso deixar de falar num grande diretor que eu tive lá dentro da operadora onde eu trabalhei, que foi o Dr. Claidir. Ele nos educou muito na questão de dados. Por quê? Ele pedia muitas informações durante o dia todo, e eram informações assim, quero para ontem. E a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente levava e ele dizia assim, a gente dizia, mas é muito isso. E ele olhava para nós, tá, é muito de quanto? Isso não me serve. É muito é 1 de 10 ou é 1 de 100? Entendeu? A gente sempre precisa saber, eu realizei 10 cirurgias, uma teve erro. Ou foi 100 cirurgias e uma teve erro. Isso é um peso grande. Depende muito, né? Depende. Então, hoje, tu não saber informações do teu dia a dia, de consultório, quantas consultas eu atendo, quantas eu atendo pelo convênio X, quando eu atendo pelo convênio Y, eu trabalho para uma prefeitura, esse valor tá dentro do padrão, tá fora dos índices, né? Então, hoje em dia, a gente precisa saber dos números do consultório, até mesmo para reduzir dentro do consultório. Eu posso sentar com o fornecedor e dizer, olha, eu estou comprando, não sei, vou chutar aqui, tantas agulhas por mês. Cara, tu não vai conseguir um desconto para mim? Tem gente que compra muito menos, a gente pode fechar um pacote, quem sabe, né? Então, tu vai ter uma liberdade, uma segurança para na hora de negociações com teus terceiros, com os teus prestadores de serviço muito grande, né? Então, eu acho que hoje os dados é riqueza, né? Tu tá muito na frente daquela pessoa que tem só o endereço. Nossa, Paty, isso tudo que tu me falou, me vieram tantas lembranças de tantas falas que eu já tive ao longo aí desses quase 6 anos de trajetória de 981 e de conversando com muitos profissionais, né? Seja da região sul, seja de fora. E o quanto a gente percebe que isso é falho ainda nesses negócios, né? Porque, de novo, a gente sabe que a maior parte deles, eu não tenho esse dado aqui, tá? Mas talvez tu tenha, ou talvez tu também perceba isso, seja algo perceptível. Que cada vez mais se fala nisso, mas ainda na prática pouco se faz, né? Pouco se pratica de verdade, efetivamente. De ter esse olhar para indicadores, de entender que é uma gestão profissional, que tu tem que entender de negócio, não é só atender o paciente, não é só ir lá realizar o exame, não, tem muitas coisas além. E isso é um desenvolvimento de uma consciência de negócios. É um primeiro passo que eu enxergo. É um negócio sustentável, né? Isso aí. Eu fui secretária, então eu já tive do outro lado. E eu fui secretária há 14 anos atrás. E eu sei, Ingrid, que muitos consultórios que eu tive hoje ainda estão no mesmo formato. No mesmo formato, com o mesmo sistema. Isso dói. A secretária confirmando consulta pelo WhatsApp, não tendo um agendamento automatizado. Então, E fora os que ainda não usam um prontuário eletrônico, ainda usam na mão, no papel, né? No papel, tu tem que guardar a ficha. A gente foi numa clínica que tinha mais de 8 médicos, todos com ficha, papel. Meu Deus do céu. Tinha uma menina que ficava só guardando ficha. Tu pensa que ela poderia estar fazendo outra coisa. Ou exatamente. Tu poderia reduzir o custo com o funcionário, sabe? Então, tu automatizar os consultório, processos, exato. Hoje em dia tu ganha tempo, e tempo é dinheiro.
Tempo é dinheiro, Tempo com é certeza. dinheiro. Todos nós, né? E qualidade, né? Ele pode estar lá no consultório atendendo até de noite, mas ele pode estar com o filho em casa. Ela pode estar cuidando dos seus... A decisão é o profissional que vai tomar. Isso. O ponto sempre. ele vai ter melhores resultados no Meu negócio, Deus. né? E aí, assim, a gente tá falando disso, né? Tu disse assim, olha, tem consultórios aí que eu vejo que estão nessa mesma já há muitos anos, né? E aí quando tu falou na palavra processos, né? Eu me lembrei de uma coisa. Primeira coisa, quando eu falo em processos, eu percebo, né? Nas nossas andanças por aí na área da saúde, eles nem entendem o que são processos. Não. A começar por aí. Então, como que a gente vai vir e vai falar de dados para que daqui a pouco um profissional ainda nem entendeu o que é, né? Como que funciona. Então, a gente precisa... O nosso trabalho também é muito educar. Né? Esse mercado, fazer com que eles entendam essa necessidade, porque não tem mais para onde ir. A gente precisa profissionalizar cada vez mais. A concorrência está aumentando, o número de universidades na área da saúde cada vez crescendo mais e mais. Esses profissionais estão qualificados ao saírem para o mercado? A gente sabe que não. A gente sabe que a qualidade dos ensinos não é mais a mesma que era. Então, a gente tem uma realidade. Essa realidade está posta, né? E aí, cada vez mais está chegando os profissionais que são desqualificados, que não têm aquela formação que muitos tiveram, não tem essa base técnica. E aí? Tu tem a garantia do teu hoje. Mas e amanhã? E mês que vem? E o ano que vem? Como vai ser, né? Ah, mas sempre foi assim, sempre funcionou assim. Isso é algo que a gente escuta muito, né? Meu Deus do céu. E isso tá lá atrás. Isso já foi. Já foi. Agora é outra realidade. É outra realidade. Precisa mostrar. A equipe precisa hoje estar junto. E a equipe, quando a gente fala, é todos que estão envolvidos dentro desse processo. Então, precisam estar alinhados, precisam saber os indicadores, principalmente ter metas, definir metas. Qual que é a meta do nosso consultório, da nossa clínica, o que a gente precisa para melhorar. Tu trabalha com isso, a satisfação do cliente, do paciente, né? Então, hoje os dados podem te ajudar nisso. Pode fazer pesquisa online e mandar lá para o celular do paciente e ele responde. Eles respondem tudo no WhatsApp. Eles não vão responder uma pesquisa de satisfação. Então, tu manda lá e eles vão te falar o que não está bom no teu consultório. E tu pode agir dentro disso. Ah, para uma pessoa o Wi-Fi é necessário. Para outra ele quer um café. Para outra ele quer uma área kids, né? Eu quero que esteja no horário. Isso é o ponto, né? É o que vale para cada um. Para cada um, isso mesmo. Eu acho que o médico que está lá atrás pensando que, o profissional da saúde, pensando que só ser um bom profissional, isso basta, não. Não, já foi. Já foi. Essa época já passou. A gente precisa trabalhar e a gente pode auxiliar muito esse profissional nisso, né? Contratando a nossa empresa, a gente vai adorar auxiliar ele nesses processos. E o ponto é que hoje também a gente quer ajudar muito eles nesse sentido de trazer dicas práticas, de trazer coisas que já ajudem ele nesse caminho inicial. Digamos, agora eu não posso investir, como que a gente pode ajudar, né? Mas antes eu quero só fazer uma observação. Eu estava conversando há um tempo atrás com um profissional e que me chamou muito a atenção ao que ele falou. Olha, eu construí todo um consultório, toda uma clínica, enfim... E nunca fiz projeção de nada, sempre deu tudo certo. Aí eu perguntei, tá, mas e como que é o teu faturamento? Tu tem, né? Tu tem um sistema de gestão financeira? Tu olha para isso? Não, eu olho o que tá o dinheiro que tá na minha conta do meu banco, do meu extrato. Isso. Então, assim, né? Gente, mas não é isso. Tem muito além. Então, a gente precisa, juntas aqui, ajudar esse profissional a desenvolver essa mentalidade que, calma, não é bem assim. Vamos retroceder um pouquinho, talvez. Vamos olhar, dar um passo atrás, olhar, enxergar o todo. Vamos ver o que a gente tem hoje. Né? Que nem tu disse, a gente faz uma análise, olha, o que são os pontos fracos, pontos fortes. Que cenário a gente tem? Com base nesse cenário, o que a gente vai priorizar? Tem muitas coisas a serem feitas. A gente... Trabalhando em operadoras, a gente tinha uma percepção que eles não conferiam o demonstrativo de pagamento, né? E hoje a gente teve a certeza que isso acontece. A maioria não confere. Não. Não sabe se realmente aquele valor que está entrando é o valor correto que eu atendi durante o mês. Então, isso é um ponto que precisa ser trabalhado. Conferem um demonstrativo de produção de todos os planos de saúde.
existe glosa, existe o não pagamento, existe o erro. O erro está aí. E a gente precisa saber, eu atendi 100 pacientes. Esses 100 pacientes deveria ter entrado esse mês. Entrou? Não entrou? Está pendente? E hoje a gente precisa fazer isso dentro do consultório. Ah, a Maria está pendente. Tá, então eu vou cobrar a prefeitura, vou cobrar o plano de saúde. Eu preciso ter profissionais hoje que faça esse movimento. Ele não precisa estar conferindo todo. Ele pode ter uma pessoa que auxilie ele. A secretária pode fazer isso para ele. Mas ele precisa orientar, precisa dizer. E hoje a gente percebe que a maioria é a minoria que faz esse processo. E isso é um processo essencial. Porque tu precisa saber se o que está entrando é o valor real que tu deveria estar ganhando. Porque tem muitos profissionais envolvidos. Tem muita coisa envolvida por detrás até chegar no pagamento. E porque são pessoas, né? E também estão passíveis de... Até sistema erra, né? Exatamente. Não dá bug no sistema? Então, é preciso olhar para isso, né? Então, acho que isso é uma das principais. E usar a tecnologia a seu favor. Exato. Isso é um ponto assim que não tem muito o que discutir, para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. Usar a tecnologia a favor do consultório, da clínica, para que consiga estar no mercado, tá ali na frente com o outro do lado ou um pouco mais à frente do concorrente, né? É uma empresa. É um olhar de como se fosse uma empresa, não. É como é uma empresa. Uma empresa precisa ter esse olhar. E se tu tem uma empresa, se tu quer fazer com que essa empresa cresça, tu precisa olhar para isso. Isso é uma área essencial. Precisa pensar em novos negócios, né? Ah, eu tenho consultório aqui, mas eu não atendo de tarde. Por que tu não aluga? Ah, mas é só meu. Mas continua sendo teu. Né? Tu pode alugar, tu pode ter uma renda extra. A maioria não sabe nem quanto é um custo do consultório mensal. Não. Né? Então, quanto eu posso cobrar de aluguel? Eu quero só uma tarde. Quanto é a hora? Isso tudo a gente vai lá, os dados, a informação, os números, estratifica e te diz, o teu consultório hoje a hora, vamos chutar, R$300. Essa é a tua hora. Se tu quer cobrar alguém por hora, tu vai lá e é esse valor, tu vai estar dentro da margem do que tu ainda tenha lucro. Eu quero cobrar menos, daí, fica ao critério do profissional, né? Mas a gente consegue, transformando os dados em informação, chegar a hora do teu consultório é essa. Isso é muito legal, né? Para tu ter porque tu tem o poder, tu tem o conhecimento ali. Sim. E aí, como tu falaste antes, né? Com essa informação, tu vai conseguir negociar, tu vai conseguir ter a confiança de saber, não, eu tô olhando para o caminho certo, isso aqui vai me gerar um lucro no final do mês, vai fazer com que eu não fique só na roda aquela, né? Sim. De só pagar boleto, não ver o negócio crescer, não ver Tu tem que ver o negócio crescer. Remunerar mais o meu profissional. Valorizar mais. Valorizar mais, que está do meu lado dia a dia. Às vezes é mais que a esposa, mais que o marido, mais que a família, né? Elas estão lá o dia inteiro. Então, a gente precisa valorizar esses profissionais também que estão ali dentro do consultório ou da clínica. Né? Exatamente, exatamente. E a gente sabe que uma das grandes dores aí das clínicas e consultórios é a gestão da agenda, né, Paty? E o que hoje, assim, a gente poderia falar sobre isso? Tu acha que quais são as principais dores aí que esse mercado tem relacionadas à gestão de agenda e quais são as principais dicas que tu daria para esses profissionais? Vou começar pelas dicas, hein? Tá. Eu acho primeiro tem que conhecer a sua rotina. Tu precisa fazer a gestão da tua agenda a teu favor. A gente ouve muito das secretárias a queixa, eu não consigo encaixar a urgência. Tá, mas por que tu não deixa um horário reservado para urgência? Voltando de novo para as informações, tu pode pegar a tua agenda antiga e dizer, o meu pico é nesses dias aqui, eu tenho mais. Vamos jogar mais os horários para esse, né? Vamos diminuir para 20, para 15 minutos. Para exames, tu não precisa meia hora. É só para mostrar exames. Então, é isso que a gente precisa saber, conhecer o consultório. Então, primeiro, conheça a sua rotina. Coloque ali, tira um tempo, conheça a rotina e tenha a rotina com a secretária de fazer isso. De sentar com ela e conversar, de saber da equipe as dores do dia a dia. Eu acho que isso é um grande passo. A gestão de fluxo de caixa.
as entradas e saídas. Hoje, os planos geram taxinhas, geram que ficam sendo pagas durante o dia. Ou entra dinheiro, ou entra Pix. Hoje tem sistemas que fazem esse teu controle. No final do dia, tu pode entrar no teu sistema, no teu celular ou na tua casa e pode ver o valor que entrou. Não precisa, às vezes a secretária fica anotando no papelzinho e no final do dia ela entra e... Então, eu vou bater de novo naquela tecla. A tecnologia. Vamos usar a tecnologia a seu favor. Se ela está aí, é por um motivo, né? É pra gente usar. Tem sistema de agendamento gratuito, sabe? Não vão te oferecer aquilo que tu deseja, mas... Tem tanta possibilidade hoje, né? Tem tanta possibilidade, é só entrar na internet e fazer uma pesquisa. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Isso é um ponto. A rotina do consultório. Vamos fazer a gestão da sua agenda. Vamos organizar. Deixa um horário reservado sempre para urgência. Não teve nenhuma urgência? Dá para chamar um que disse, coloca na lista de espera. Tu tem aquela lista de espera. Então, chama aquele lá que precisava antes. Então, essas dicas do dia a dia, assim, que eu acho que vai gerar um ganho, assim, no tempo e a satisfação com o paciente muito grande, assim. Então, é o que a gente nota fazendo fazendo a entrevista com nossos clientes, que muitos não têm essa dimensão, fica nas mãos da secretária. Mas eu acho que precisa muito conhecer como é a rotina, como é a agenda, como é meu histórico, meu dia de pico é sexta-feira, então a gente não vai encher tanto sexta, né? Eu preciso ir para o hospital depois, eu tenho que ver meus pacientes que eu fiz cirurgia de manhã. Então, tem que saber a rotina para conseguir o mínimo possível de gestão do consultório. E isso vai ter como reflexo, ter como consequência uma maior qualidade de vida, né? Uma organização, uma clareza mental de tudo que tu pode fazer e de todas as oportunidades que tu pode. Então, tu pode ter um turno ali reservado para cuidar dos filhos, levar os filhos nas aulas, né? De música, qualquer coisa, sabe? Mas tem um tempo de qualidade. E assim, eu não tenho sistema. Hoje eu não posso investir no sistema Excel. Excel te ajuda, assim. Eu comecei pelo Excel. Hoje a gente trabalha com o BI, mas assim, básico que todo mundo sabe, Excel. Soma, média, menos, tudo o Excel faz para ti. Só tu saber, eu não sei fazer fórmula. Bota lá no Google, como fazer uma soma. Ele vai mostrar. Então, ali tu coloca as tuas entradas do consultório. O Excel vai lá e coloca, entrou R$1.000. Entrou isso aqui. Vai colocando. Então, isso é a organização do fluxo de caixa. Entradas e saídas todo mês. Janeiro é mês baixo, né? Eu posso dar férias para minha secretária porque todo mundo está de férias. Pelo meu histórico, eu já vi que eu não preciso ficar aqui, eu posso tirar uma semana. Isso é histórico, é tu usar o que tu tem a teu favor. Então, usem as informações basiquinhas que tu tem. A agenda. Gurias, a agenda fica meio ociosa em janeiro. Vamos aproveitar? Então, isso é usar os dados, a informação a teu favor. Exatamente, né? Exatamente. E eu ia justamente te perguntar sobre essa questão de como dar início, né? Como eu falei antes ali, a maior parte ainda, se a gente for generalizar, não dá para generalizar, obviamente, mas grande parte não tem um sistema de gestão financeira. Então, não sabe no final do mês qual é o seu real faturamento, não sabe qual é o seu real custo, as suas despesas, o quanto de lucro, não sabe dessas informações, porque simplesmente vai vivendo ali, recebe aqui, aí não sabe o montante e fica naquilo, né? Então, hoje, o que tu diria para um profissional que quer começar a ter essa gestão um pouco mais profissional, né, de financeira, olhar um pouquinho de forma um pouco mais aprofundada para isso? Eu acho que ele precisa investir num sistema bom, porque hoje tem sistema que faz até a parte contábil, sabe? Então, tem sistemas hoje que te entregam ali formatadinho, prontinho. Então, eu não tenho, hoje eu não vou investir em sistema. Excel. Não tenho tempo. Anota e reserva. Bota no papelzinho. Bota no papel. Todo mundo tem agenda, mesmo online ou física. Anota e chega no final do mês e senta com a secretária, senta com a tua equipe e coloca tudo aquilo ali. Foi pago isso. Eu tenho muitos médicos que não têm tempo de
anotar, eles vão mandando os nomes para as secretárias. Eu fiz cirurgia dessas pessoas hoje. Então, a secretária já anota ali. Mas informa. Tu tem que comunicar bem para a tua equipe andar alinhada com o teu propósito, com as tuas metas, saber a gente falou antes de glosa, né? Saber o que é uma glosa, sabe? Então, o que é uma glosa? É quando a operadora não te paga, ela glosa, ou por algum outro motivo, tem outras normas, outras regras por trás do processo. Então, informar o quê? Não entrou esse paciente, por que não entrou, sabe? Então, ter a clareza e sempre estar de olho no consultório. O consultório a gente pode fazer a gestão dele no celular de casa. Né? Então, e o quanto isso facilita, né? a vida de todo mundo. Nossa, eu quero acessar uma coisa agora, eu tô precisando de algum dado, alguma informação. Qual foi a última vez que tu foi no banco? Eu não me lembro. Eu não lembro também. Para nada mais. Então, ainda bem, né? Que bom. Graças a Deus. Porque era o caos, né? Eu tenho que ir no banco. Meu Deus, tu perdi o almoço. Então, use a tecnologia a seu favor. Tem aplicativos hoje que vai te auxiliar e muito. E tem uns gratuitos muito bons, assim. Então, envolva a equipe nesse processo. Faça com que ela sinta-se parte do todo, do consultório. Então, isso é primordial, eu acho, né? Para ter uma gestão eficaz. E eu acho que vai muito também daquilo que o médico, o profissional da saúde quer priorizar, né, Paty? Sim. Porque, por exemplo, quando tu fala assim, não pode investir agora num sistema mais profissional, alguma coisa assim, faz no Excel, mas eu também enxergo com um lado de... Cara, mas será que daqui a pouco aquela ida num restaurante no final de semana, será que tu não consegue dar uma priorizada aqui nesse momento agora no teu consultório? Eu tenho certeza que dá, sabe? Sim. A gente sabe que o valor dos sistemas, eles não são um valor exorbitante por mês. Tem sistemas que tu paga R$100 e poucos aí por mês, sabe? Sim. Tu consegue muitas coisas legais, vão te ajudar muito. E aí tu vem me dizer que tu não consegue. Eu sei que tu consegue. Tu consegue priorizar isso, sabe? É uma questão de priorização. Tudo é priorização. Concordo muito contigo, porque a gente vê isso, sabe, dentro dos consultórios. Não adianta tu ter o consultório mais decorado, mais lindo, sendo que a experiência do paciente ali dentro, sendo com a gestão, porque daí tem uma secretária sobrecarregada, ela não vai tratar bem o paciente, respinga. A gente sabe que a gente é humano e chega num ponto que a gente não consegue mais fazer essa separação, né? Não. Então, o paciente está chegando ali, está com uma dor, está com alguma coisa, ele quer ser bem tratado. Eu não quero saber se tu tem problema da bancada para dentro, do consultório para dentro. Eu quero ser bem atendido porque eu estou trazendo o meu problema. Né? Então, eu preciso ter uma experiência boa aqui dentro contigo. E indiferente se ele for atendido às 8 da manhã ou às 18 horas. Eu quero o mesmo atendimento. É o mesmo atendimento. Então, uma secretária que está sobrecarregada, que não tem tempo, que ela tem que fazer tudo manual. Imagina tu mandar para, vamos supor, 8 pacientes confirmação pelo WhatsApp, por telefone, hoje em dia ainda. Escrever ali tudo. Tu pode automatizar mensagens automáticas. Ela não precisa fazer isso no final do dia. Então, ela vai sobrar mais tempo para olhar no olho do paciente e dizer: bom dia, dona Maria, bom dia, seu João, que hoje a gente não vê na correria do dia a dia. A gente sempre chega um pouquinho antes nos consultórios para ficar observando, né? Eu gosto muito disso também. Ou a gente vai um dia fazer um cliente oculto e fica lá, marca uma consulta para dar uma olhada de como funciona, né? Tem profissional que está tão corrido que não consegue nem olhar no olho do paciente e dizer bom dia e dizer boa tarde. Ele já pega a carteirinha e já vai passando e já passa um e já chama outro e já pega uma ficha e já tira uma consulta. Então, tu precisa olhar para o cliente, tu precisa olhar, tu não precisa saber da vida dele. Não é isso que a gente tá falando, mas tu precisa ter uma gestão eficiente para que sobre tempo para os profissionais tratar bem o cliente. O olho no olho, o cuidado. O cuidado. Para não ser só mais um. Porque senão é o que vai acontecer. É mais um, porque daí tu tá lá atrás, tu tá parado no tempo lá atrás. E hoje em dia querem outras coisas. Então, eu acho que uma gestão bem eficaz vai trazer um resultado. Pode ser que não traga no primeiro mês, mas no futuro eu tenho certeza que vai trazer resultados positivos para o consultório. Porque é aquela coisa, né? A gente não tem um manual de instruções de como
ter uma clínica de sucesso. Ou melhor, até porque, para mim, sucesso é uma coisa. Para ti, sucesso é outra, né? Então, assim, primeiro a gente tem que quantificar quanto que é esse sucesso, né? Que tipo de faturamento que a gente está falando, etc. Então, não tem um manual. A gente tem essa informação posta, não temos um manual de instruções. O que temos são estudos relacionados à administração, a finanças, a marketing, né? A impostos, a tributos, a tudo isso. E aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar esses estudos, porque sim, é ciência também, não é só... não foi alguém que inventou e começou a falar, e é bonitinho, agora tá na moda, tem que fazer a gestão do consultório para eu ganhar mais e tal. Não, é porque realmente, de fato, ajuda. De fato, as pessoas não estão falando isso porque tá só na moda, né? Não. Então, tem um porquê. É porque realmente, se tu quer crescer, o caminho é esse, ou se não, a longo prazo, a tua empresa vai declinar, né? Não tem outro caminho. Ou a tua empresa está crescendo, ou a tua empresa está morrendo, né? É uma frase forte, mas é a verdade. E aí, entre a tua fala, eu gostei muito que tu falou do cliente oculto. E é uma técnica que a gente gosta muito também. É uma técnica que a gente utiliza bastante na 981. E o quanto essa técnica valoriza, a gente percebe questões que por vezes no dia a dia tu não consegue perceber, né? Primeira coisa, eu acho que é importante a gente explicar o que é o cliente oculto, né? Verdade. Então eu acho que talvez muitas das pessoas que a gente esteja falando aqui nunca tenham ouvido falar desse termo. Então é legal da gente explicar. Cliente oculto nada mais é do que uma forma de pesquisa, né? Onde tu vai se fazer por um cliente da tua empresa, ou tu vai ir até uma empresa onde tu queira fazer essa pesquisa e tu vai buscar avaliar alguns pontos que tu vai, né, pré-definir antes. E aí, então, esses pontos podem ser relacionados a atendimento, relacionados à estrutura física, relacionados à própria experiência, né? E, claro, né, se tu não quer fazer, até porque tu não vai conseguir fazer na tua própria empresa, no teu próprio consultório, mas tu pode pedir ajuda, tu pode contratar uma empresa, existem empresas que fazem isso, né? Então, o quanto isso vai te trazer um olhar diferente que, por vezes, no dia a dia, tu nem consegue perceber, né? Então, assim, tu quer comentar algo sobre isso também? Como que vocês percebem isso? Às vezes tem muita secretária profissional que tem até medo de falar com o médico, né? Tem muitas barreiras nessa caminhada. Então, a gente chegou numa clínica que ela disse, ai, que bom que vocês falaram isso pra ele. Eu disse, tá, mas por que tu nunca falava? Eu acho isso triste. Sim, então sabe? A gente senta lá e fica observando, faz uma análise, porque muitas vezes a gente ri, né? Quando a gente conhece as secretárias, a gente se apresenta, fala da empresa, ou a gente vai fazer consultoria, elas ficam meio receosas achando que vai demitir. Não. Ou vai vir aqui, tipo, tudo vai mudar agora não, calma, não é isso, assim, né? É bem tranquilo. Primeira coisa, a gente quer que a equipe permaneça e a gente precisa treinar esses profissionais. Então, a gente vai lá, avalia, porque se antes elas sabem que a gente quem é, né? Elas têm um pouco de receio, mas não precisa ter, muito de boa. Depois a gente fica, a gente sempre forma uma amizade, cria uma amizade. Nossa, é verdade. Aqui a gente também sente isso muito. Muito, tem um carinho muito especial. E então a gente chega, avalia, vê o que precisa melhorar. Às vezes é uma porta que precisa se adequar, que tem principalmente para quem usa cadeira de rodas. Olha só, essa porta abre para dentro, não pode abrir para fora, sabe? Essas questões assim, não tem um café, não poderia colocar um café. São pequenos detalhes, né, Pequenos detalhes, assim, que no dia a dia, eu nunca pensei nisso, sabe? Então, a própria gente falando, do agendamento eletrônico, existe, claro, existe. Coloca o link no teu Instagram, tu ensinou também, falou isso pra nós, né? E muitos não têm. Eles entram em contato comigo pelo Instagram, mas coloca o link do teu consultório, com o número do consultório lá da tua secretária, porque, por vezes, eu já passei isso, chega o paciente lá, eu falei com o doutor, agenda cheia. Tá, não, a gente vai encaixar. Mas esse encaixe que não estava previsto gera um atraso. E eu não quero atraso. Eu sou paciente, eu quero ser atendido no meu horário. Então, todas essas facilidades, eu acho que só vem agregar no processo, né? Só
nossa, eu vejo assim com os bons olhos assim para isso. E eu vejo que como tem ferramentas e como a gente pode usar a nosso favor essas ferramentas para que o consultório se torne agradável, né? Tem os profissionais ali com um tempo de qualidade, né? Que consiga dar mais atenção ao paciente. Eu acho que isso é primordial. E a gente pode ajudar muito, né? A gente pode, eu posso avaliar o consultório e dizer, olha, o teu sistema tá show, tá 10, é um sistema ótimo, tem umas ferramentas aqui que tu poderia estar usando, pode gerar relatório no final do mês, ou eu posso mapear teu processo, o processo não tá legal. Eu posso desde a entrada do paciente, atendeu, fez a gestão lá do final do dia, das taxinhas, cobrou do convênio, entrou no final do mês. A gente faz todo o mapeamento, a gente coloca, a gente bota no computador e vai desenhando. Desde a entrada, eu faço isso. Desenhando todos os fluxos ali. Todo o fluxo, a gente desenha o fluxo do início ao final. Tem vezes, mas eu nem sabia que eu fazia isso, eu nem me dava conta, sabe? Tem muitas coisas que a gente vai falando, mas é verdade. E aí tu por que eu faço dessa forma? Isso, ou por que tá, mas isso aqui? Por que tu preenche esse dado aqui? Não sei, mas é porque a gente sempre fez. Sim. Né? Por que tu manda pro WhatsApp a lista de pacientes se ele tem uma agenda online? Ele não pode olhar no acessar na nuvem? Não sei, eu sempre mandei para ele. Tá, mas ele tem acesso online. Então, é menos uma coisa que a secretária, né? Então, ele tem acesso, ele pode, lá no final do dia, clicar no celular dele, no aplicativo, e entrar e ver. Então, é verdade, vou falar com ele, sabe? Então, pequenas coisinhas que a gente vai notando e que no dia a dia, a gente também é assim, né? A gente faz, às vezes, coisas que daí vem outra pessoa e diz, mas por que tu não faz assim, razão, diferente, sabe? Né? Então, é aquele olhar, né? Diferente. É um olhar de alguém que tá por fora, de alguém que tá de fora, vendo outras coisas, vivenciando outras coisas que pode contribuir no teu negócio, né? Porque é a experiência, né? A nossa experiência da nossa profissão, mas é a experiência que a gente já teve como paciente também, né? Exato, até porque, como eu sempre falo, é algo que todos nós já fomos pacientes algum dia. Então, e isso nos causou, às vezes, sentimentos positivos, às vezes, sentimentos negativos. E isso tudo é experiência do paciente. Tudo. A gente leva, né? Tudo. A gente carrega. Isso marca muito, né, Paty? Meu Deus. Nossa, eu nunca vou me esquecer a experiência que eu tive no hospital quando eu tive aconteceu o parto do meu filho. Não esquece, não tem como. A experiência que eu tive com a questão da anestesia, que me horrorizou, me marcou muito. Então, assim, e essas coisas, elas ficam na nossa mente, porque é um momento que a gente está fragilizado, né? E assim como nós somos pacientes, o profissional da saúde pode ser paciente em algum momento, e ele também tem que lembrar que, às vezes, pode ser o filho dele, pode ser a mãe dele, pode ser a mulher dele, e que ele também vai querer, né? Que aconteça o melhor. E por que ele não oferece isso, então, para o paciente dele, se ele tem essa oportunidade? Sabe que eu tô falando agora da experiência do paciente, a anestesia, né? Eu tenho uma história muito engraçada. Conta pra nós. No meu primeiro dia de férias, em 2020, se não me engano, eu tive que operar meu apêndice em Balneário Camboriú, né? Nossa. Né? Legal. Em viagem. Legal. Cidade, né? Tu não conhece ninguém, porque quem trabalha na saúde já fica com já apreço, sabe, né? Lá eu conheço aquele médico, eu vou ligar para ele, né? Cheguei já passando mal, tive que ir pro hospital, eu tinha um chefe que era cirurgião, não, eu vou ligar para lá, eu disse, meu Deus, eu vou morrer, porque a gente fora, não conheço ninguém. E eu cheguei no hospital, eu fui tão bem atendida, e na hora da minha anestesia, veio o médico e toda a equipe, não foi só toda a equipe segurou na minha mão. Nossa, eu sou fulano de tal, eu sou teu anestesista e eu vou te fazer dormir, tá tudo bem? Depois veio o cirurgião, ele fez a mesma coisa, eu sou fulano de tal, eu vou fazer a tua cirurgia, tu tá tranquila. A enfermeira, todo momento ela falando comigo, tu tá bem, como tu tá se sentindo. Cara, me marcou tanto essa experiência, porque é uma experiência horrorosa, né? Claro. Eu, querendo aproveitar uma semana de férias, eu tive que ficar de molho. Meu Deus. E assim, eu lembro até hoje da cara desses profissionais, eles me falando o nome e segurando na minha mão. Eu não vou ter tempo de segurar na minha mão, mas me confortou tanto. Nossa, que lindo. Porque eu estava em outra cidade, eu não conhecia ninguém. E assim,
E eu só dizia pra minha mãe, tu aceita lá fora que eles vão dizer, tu não me deixa, se tiver que pagar, tu paga, depois a gente vê, A gente resolve depois. A gente resolve depois. Mas a gente foi tão bem acolhida, eu lembro tão bem dessa experiência, assim, que pra mim não foi traumatizante. Foi uma experiência boa, porque eu tive a solução do meu problema. Num momento difícil. Num momento de muita dor, eu estava com muita dor. Eu fui bem atendida, bem tratada e uma equipe maravilhosa que solucionou meu problema. E aí, né? E isso é a experiência do paciente pura. Pura. Porque eles conseguiram te ajudar e diminuir aquele sofrimento, aquela coisa que já estava ruim. Sim. E acabaram te tranquilizando, diminuindo esse sofrimento. E definição de processo, né? Porque tu via ali que tinha um processo. Que tinha uma orientação quanto a isso. Tinha uma orientação. Não era só feeling. Não era só, vou fazer. A gente já vai e já começa a perceber as coisas, né? Então tu via que todos tinham essa mesma conduta, tanto do técnico, de quem limpa, enfim, todos se apresentavam, todos se tratavam bem. Então, assim, pode ser que eu lá não vi algum ponto, mas eu não dei bola para algum ponto negativo, eu dei bola para todos os pontos positivos que tiveram ao meu redor, numa situação delicada, fora da minha cidade, que eu não conhecia ninguém, porque a gente já começa a ter nervoso. Tu estava completamente fragilizada. Fragilizada, a gente tem nervoso, já não conheço ninguém, já começa por aí. E às vezes tu saber, tu ter a informação é pior do que aquele leigo. Eu sempre digo isso. Apêndice, nem dá nada. E daí eu falando com o Francisco, que hoje é meu sócio, né? Paty, se isso estourar no caminho, tu pode morrer. Eu disse, ai meu Deus do céu. Eu não queria saber isso. Às vezes a ignorância é o melhor, né? É melhor. Mas assim, é a experiência que eu tive. Eu conto essa história, assim, tu falando anestesia, mas eu conto com uma satisfação muito grande. Então, dê valor para os profissionais, sabem das suas rotinas, identifique os pontos que tu precisa melhorar. Ninguém é tão bom que não tenha algo que precise melhorar. Eu sempre trabalhei com muitos profissionais na área médica, assim, e todos têm algum ponto que precisa, né, melhorar. Exato, ninguém é perfeito. Não. São, assim, meu Deus, cirurgiões, intensivistas, assim, que eu posso falar com muito carinho, são excelentes. Mas a gente sempre precisa, como profissional, buscar, né, buscar Ingrid, o melhor, né, para todos, né, até pra gente ter um pouquinho mais de tempo livre, que quando tu se forma, faz plantão, okay. trabalha. E aquilo ali tu já tá pré-concebido aquela ideia, não, eu vou precisar fazer muito plantão agora, mas é por um tempo e tal, ok. E depois? Né? Mas o que a gente vê é que, às vezes, até para esse profissional, quando ele sai da graduação, que ele precisa começar a fazer o plantão, ele não sabe nem como que ele precisa agir para começar a fazer o plantão. Isso. E eu nunca vou me esquecer, um médico uma vez me disse, Ingrid, eu não sabia que precisava abrir um CNPJ para eu poder dar um plantão num determinado hospital. Então, olha o que eu tinha que fazer, Sim. Quem eu tinha que procurar, aonde eu tinha que ir. Sabe, coisas tão básicas, que seriam básicas, mas que não é ensinado na faculdade. Não aprende, na residência não vai aprender, não aprende. Então, tu vai ter que estudar. Na operadora, né? Desculpa te cortar. Não, mas nem quando tu entra em uma operadora, eles também não vão te falar isso. Não. Então, tu tem que buscar. Hoje eu não sei se eu já vi pessoas, médicos, que têm a pós-graduação que falam um pouco da gestão administrativa do consultório, mas eu não vi nenhum comentando da própria faculdade deles, ou odonto, enfim. A gente sabe, assim, pelo que a gente conversa com um ou outro, galera da área, que acaba que depende muito da universidade, às vezes tem, mas aí às vezes tem uma disciplina, Sim. uma cadeira, que fala sobre assuntos gerais e que nem exemplifica diretamente a questão da gestão da clínica, da gestão do consultório. É uma coisa mais geral, às vezes fala sobre qualidade, às vezes coisas bem abrangentes, que não são específicas. Sim. Então, o que vai acontecer é que vai sair, vai ter isso. Então, se o profissional quer, ou ele estuda, faz algum tipo de estudo sobre isso, busca cursos, ou busca consultorias, busca mentorias, busca empresas especializadas, porque é o tempo dele, né? Ele sabe que ele vai precisar se dedicar ao operacional muito, que o operacional, no caso, é o atender o paciente, é o fazer o exame, né? É o estar na linha de frente ali, mas ele vai ter que olhar para a gestão do seu negócio, sim, se ele quiser
crescer nessa empresa. Porque não vai ter outro caminho. Não tem. Infelizmente, assim, se tu parar no tempo, tu vai ficar para Vai. trás e tem muita gente formando e assim, ó, estão disparados na frente. Então, a gente precisa acompanhar. Se tu quer ser competitivo no mercado, parado, tu não vai ser. Não. E fora que tem um assunto que a gente nem entrou, né? Que é a parte do marketing. Então, assim, tem muitos que ainda levam a questão do marketing como, marketing é coisa de picareta, marketing quem faz só são os médicos criminosos, essas coisas assim, né? Não. Então, assim, não é mais assim. Que bom que muitos estão vendo já isso. Eu acho que, assim, hoje já se mudou muito a mentalidade. Eu vi que essa mentalidade se mudou após a pandemia também. Deu essa virada de chave. Antes era uma outra realidade. E agora as pessoas já começam a perceber. Já não é mais tanto aquela zoação do colega ali, sabe? Virou blogueirinho. Não, todo mundo sabe que tá todo mundo precisando. Tu não tem como tu não tá no online. Se tu não tá, as pessoas já nem estão te considerando mais. Então, assim, a gente precisa estar ali. Afinal de contas, a atenção das pessoas não está no celular o tempo todo. E se tu não está no celular, como que tu vai ser visto? Porque a primeira coisa que a gente faz, né? Ou indica, eu procuro. Né? Ou eu procuro no aplicativo da operadora, né? Isso. Eu vou lá no meu plano, mas e daí? olho. Isso que a gente indica? Vai se conveniar a operadora? E se não quiser, né? Opções. Eu não quero ser blogueira. Ok? Tem pessoas que fazem isso pra ti, né? Tem outros caminhos. Outros caminhos. O ponto é que tu tem que olhar pra isso. Tem que aparecer, tem que ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Aquela frase é clichê, mas ela é de fato, é o que acontece. Fato, não adianta, assim. Então, o público precisa saber que tu existe. Precisa saber. E precisa lembrar constantemente. Isso. Porque se tu não aparece com repetição, não vai. Não vai. E a gente vê que muitos não têm, né? Então, o que a gente faz? A gente, como somos parceiros, a gente indica. Porque, assim, tem muitos que a gente vê um potencial enorme, assim, que falam, nós ficamos sentados, assim, na frente. Só olhando, admirado. Meu Deus, como fala bem. E não usa essa comunicação para fora, para as pessoas não conhecerem, né? Nossa. As pessoas não conhecem. Não, e precisa. Eu faço isso, eu ofereço esses serviços. Então, precisa. Ou que tem ali não quero falar, que tem um post dizendo o que o consultório oferece. Tu vai saber falar melhor, mas assim, precisa informar. Eu acho que precisa informar. Comunicar. Não tem como não ter essa presença digital mais, né? Não tem como. Paty, muito obrigada. Foi um episódio e tanto, onde a gente pode conversar sobre muitos assuntos, muitos aprendizados também, pela minha parte, dessa questão dos dados que tu falou, de tudo isso que a gente recapitulou, que a gente deu dicas, ajudou, né? E eu espero que tu tenha gostado também aí dessa nossa conversa, desse nosso episódio. O que tu achou? Nossa, antes tu me perguntou como eu tava, eu disse, tô tranquila. Daí a gente senta aqui e já começa a dar um suadorzinho. Mas assim... Mas depois passa, né? É uma conversa, né? Então, assim, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando de experiências, de que forma, ou dando dicas, mas assim, é um assunto que tem inúmeros caminhos, né, para se seguir. Exato. Então não é, eu faço desse jeito, tá dando certo, ok, mas tem um jeito que pode ser facilitador do teu dia a dia, pode ter uma facilidade aí a mais que a gente pode te auxiliar. Então a conversa fluiu, eu nem vi passar, assim, e a gente falando agora como intuito, né? A gente quer te agradecer muito pela oportunidade. Eu que agradeço. Nossa, um podcast, né? Eu nunca pensei que eu ia estar gravando. Viu mas só? Eu gostei muito. A gente agradece vocês terem confiado na gente, terem aceitado o nosso convite, né? A gente está muito feliz porque acaba sendo que é um projeto que está iniciando ainda, né? Tá no início e vocês confiaram, estão aqui com a gente, conosco, conversando e compartilhando aí com nossos espectadores. Eu tenho certeza que eles aprenderam muito nesse episódio. E você que esteve conosco aqui até o final, quero te agradecer por estar conosco aqui e te convidar para tu ir lá e curtir as nossas redes sociais se tu ainda não nos segue. A gente tá lá no Instagram, @981. Lá a nossa equipe disponibiliza os cortes dos principais momentos dos nossos episódios. Estamos no YouTube também, @981, no Spotify, 981cast, Negócios em Saúde, em todas as plataformas de streaming. Os nossos episódios, eles são quinzenais, nas quintas ao meio-dia, e eu espero de verdade contar contigo nos próximos episódios. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast. Até mais!